Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. E dessa vez com a dica do veterano Vinícius Passos Oliveira, que como sempre aí contribuindo com o nosso trabalho. E mais uma vez uma grande dica, né? Uma matéria curtinha que fala sobre zumbi. Nós já temos alertado aqui há quase uma década que esse aumento repentino, e veja que segurou, não foi só uma febre, como por exemplo foi os vampiros, né? Tava a maior moda. Teve aqueles filmes lá com aqueles vampiros que brilhavam, eu não lembro o nome agora, eu acho que era Crepúsculo, né, o nome. Eram uns vampiros bonzinhos que brilhavam na luz do sol, em vez de derreter. Péssimos filmes, né, eu nunca gostei. Mas era uma febre, né, teve aquela febre, passou. Tinha filmes bons como Blade, né? Considerado por muitos um dos melhores com o tema. Eu também tenho outros favoritos como Um Drink no Inferno, Vampiros de John alguma coisa. Tinha muitos filmes bons, né, de vampiros, mas foi só uma fase, depois sumiu, né? Tinha um bem interessante também, o Drácula 2000, que falava, né, mostrava que o Drácula seria o próprio Judas, né? Teria traído Jesus e foi maldito 2 vezes, porque traiu Jesus, vendendo ele por dinheiro, e depois traiu o próprio Deus, atentando contra o templo do Espírito Santo, que no caso é o nosso próprio corpo, né? E ele tirou a própria vida. Então, dessa forma, na lenda do filme, na história do filme, Deus não teria querido ele nem no inferno, nem na terra. Então ele ficou sendo ali o primeiro vampiro, na história do filme, né? Por isso que eu gosto muito do Drácula 2000. O filme não é tão bom, mas a história eu achei bem amarrada, faz sentido pra mim. Como vocês estão vendo aí, eu coloquei essa gameplay aí, né, do Project Zomboid. É um game que a gente tá jogando lá no nosso Encara Games, no nosso canal. Quem curtir, quem gostar, vá pra lá, mas apenas para quem realmente gosta, tá certo? A gente tá fazendo live para falar só do tema mesmo, de jogo, né? Mais nada do que isso. Então só vai pra lá se você realmente gostar. Agora, falando do tema, né, zumbi, diferente dos vampiros, não foi uma coisa passageira. Já tá aí há muito tempo e os filmes só vem ficando cada vez mais popularizados, inclusive impulsionando também games, né? Muitos games agora, que ao contrário, impulsionam os filmes com o tema aí de zumbi e ficando cada vez mais famosos, as histórias cada vez mais bem amarradas, e isso mostra alguma coisa para nós. Você que já está desperto, você que já sabe olhar as entrelinhas, você sabe muito bem que quando a mídia começa a falar muito de um assunto, alguma coisa está perto. Falando cientificamente, nós mostramos outro vídeo aqui falando de como isso está sendo possível. Já temos uma parte zumbi, né? Conseguiram reviver porcos, veja que é sempre com porcos, mas conseguiram reviver esses porcos mesmo depois de ter falecido por 1 hora, e eles conseguiram fazer a parte de intestino voltar a funcionar, o sangue voltar a circular naturalmente. Ainda não conseguiram fazer o cérebro retornar, mas veja que aos poucos já está andando. Falando assim, cientificamente, dando um diagnóstico, a primeira etapa para se criar um zumbi foi feita. Conseguiram fazer com que o aparelho digestivo, repito, tá aí esse vídeo, depois você assista, tá no nosso canal ainda, com a graça do Pai, mas é muito revelador. E aí não é achismo, não é é uma teoria, não. É uma experiência científica realizada, que deu certo, já tá aí. E agora vão trabalhar, e estão trabalhando e muito para conseguir fazer o cérebro, né, retornar, pelo menos uma parte dele. Então, se você pegar as histórias de zumbi mais bem elaboradas, você sabe que o zumbi é isso, ele tem uma parte do corpo reanimada. A parte do raciocínio, ela fica desligada, ele fica agindo ali por instinto. Por isso é que o que passa perto dele, ele morde, ele quer comer. Então veja que essas histórias bem amarradas não foram por acaso. Então agora, né, o país do pastel de vento, o país do dragão vermelho, que no mínimo paira aí sobre ele várias desconfianças, sobre inclusive aquele laboratório, que eu também não vou tocar no assunto aqui, mas ele, né, tem sido o foco das desconfianças de vários usuários de outras redes sociais. Então vamos lá. Casos de zumbi na China, assunto tem viralizado nas redes sociais. Uma matéria de 15 de agosto de 2022. Por que os termos casos de zumbi na China, vírus zumbi na China, mazela zumbi na China, zumbi existe na vida real e zumbi na China estão no Trend Topics das pesquisas do Google? Eles estão fazendo uma afirmação em forma de pergunta. Mesmo com o aumento do novo problema surgido nos últimos anos, é difícil acreditar que um surto de zumbi seria possível. Internautas, especialmente no Twitter e TikTok, estão cada vez mais preocupados com a disseminação de zumbi na China. Dezenas de internautas estão questionando se o tal surto é possível e se havia começado silenciosamente. Outros carregam vídeos que deveriam ser imagens de fenômenos fictícios horríveis, mas na verdade vêm de cenas de filmes, séries e videogames. Apesar de serem falsos, os vídeos parecem preocupar alguns internautas. Não quero assustar ninguém, mas por que as pessoas do TikTok estão dizendo que há zumbi na China? Questionou um internauta
enquanto outro sugeriu que estava disposto a se mudar para outro planeta, desde que ficasse longe dos infectados pelo suposto problema. Outros descartaram como uma grande piada, sugerindo como humor que um país tão proficiente na construção de muros quanto a China deveria começar a construir um novo muro chamado Grande Muro de Arame Farpado. Brincadeiras à parte, essa tendência parece vir de uma das réplicas de um verdadeiro problema, de epidemia, como esse que a gente enfrentou agora atualmente. Em um artigo de 2021, na nossa língua traduzido seria: é assim que um apocalipse zumbi tem maior probabilidade de começar na China. Uma das teorias rapidamente saltou para o problema que a gente enfrentou, um vírus zumbi fictício. O artigo, que surgiu em 2022 por motivos desconhecidos, aparentemente provocou uma tendência nas redes sociais que também preocupou alguns internautas. Aqui já encerra a matéria, então eles falam de uma coisa séria, infelizmente não dá pra gente ler esse artigo aqui, por questão que entra como teoria conspiratória e todo aquele problema que a gente já enfrenta. Mas o que interessa mesmo, meus irmãos, é a questão que a gente vem vendo, a questão que a gente vem observando. As coisas sendo produzidas, o cenário sendo montado como sempre pela grande mídia, o interesse do público sobre esse tema, e a normalização do próprio tema. Ninguém tá mais pensando na gravidade porque qualquer um sabe explicar. Você pegar uma criança hoje de 5 anos e perguntar o que é um zumbi, ela te explica. Então a normalização já foi feita. Como eu já falei em outros vídeos antecedentes desse, tem pessoas hoje que até torcem para isso, Acham que seria o grande reset que a humanidade precisava, ou precisa. Então a normalização e até o desejo para que isso aconteça já está aí, E os métodos para que isso seja possível no mundo real também estão aí. Essa pesquisa é muito importante, eu repito, assista esse vídeo que a gente fez, mostrando que de fato existe já os procedimentos que já conseguiram reviver uma parte disso. Eles querem inclusive aumentar os porcos que eles conseguiram ressuscitar, foi com 1 hora, depois de falecimento. O diagnóstico, tá falecido, beleza, depois do atestado. Então vamos tentar reviver, conseguiram com 1 hora. Eles agora querem aumentar para 2 e querem aumentar a quantidade de órgãos que vai voltar a funcionar. Então as coisas estão sendo feitas com ciência mesmo, debaixo do nosso nariz, está aí. Não há como negar isso, meus irmãos. Isso aí você não pode negar. Você pode até dizer, não vou conseguir. Aí beleza, é uma opinião válida. Agora dizer que não está sendo feito nada, aí é complicado. Eu já falei inclusive de outras possibilidades, até a gente comentando lá no game mesmo, no Encara Games. Eu também acho que outra possibilidade disso acontecer, e que talvez esteja até mais próxima, é pessoas com problemas de saúde se comportando de forma ilógica, de forma irracional. Isso eu também acho uma possibilidade muito grande. Cada vez aparecem problemas. Até hoje eu nunca esqueci aquela cena de um dos vídeos que a gente também fez, mas que saiu do ar, que era uma moradora de rua, que assim que o motoqueiro foi atropelado e teve o crânio esmagado por um ônibus, ele caiu da moto em um acidente e o ônibus passou por cima da cabeça dele e ela foi lá comer o cérebro. Eu nunca vi ninguém com fome que chegasse a tal coisa, Muito pelo contrário, você vê uma cena dessa, você perde o apetite, você perde o dia, literalmente. Mas a moradora foi lá, ela tinha problema psicológico, claro que tinha, o pessoal todo sabia disso, mas aquelas cenas nunca saíram da minha cabeça, Esses anos todos fazendo vídeo, aquele ali é um dos que me marcaram, que eu posso dizer a você que me marcaram. O vídeo passou um tempo aqui no ar, depois foi removido. E eu pergunto a você, essas coisas são por acaso, meus irmãos? Essas coisas vêm e vão assim, do nada, desaparecem, do jeito que chegam elas vão? Eu não creio nisso. Eu acredito que são etapas, de plano, são testes que são feitos aos poucos, E depois chega o problema, Você vê esse problema mesmo que a gente enfrentou agora, não tô nem dizendo que foi ele que tem a participação de alguma coisa, eu não tô nem dizendo isso. Mas quando o Titio Bill começou a dar os primeiros alertas, já lá por volta de 2014, que o mundo enfrentaria um problema semelhante como esse que a gente enfrentou aí, do Sungamonga, quando ele falou isso, todo mundo achou absurdo, Mas o cara já vinha avisando desde 2014. Então essas coisinhas, aqui e ali, que vão sendo citadas, que vão acontecendo e que de repente desaparecem, Eu acho que vocês lembram também aquela outra época que muita gente ficou usando máscara, que foi quase que um ensaio também para o que vinha pela frente. A mazela na época, vou colocar só o problema asiático, diziam assim, não, o problema da asiática. E aí muitas pessoas começaram a usar lá aquela máscarazinha e tudo. Depois foi tido como uma histeria, que a mídia estava exagerando. E logo depois, passou-se alguns anos e a gente enfrentou de fato esse problema terrível aí que fez literalmente o mundo parar por quase 2 anos. A gente está se recuperando agora. Então tudo isso que vem acontecendo nos mostra que não dá para você descartar e dizer, não, isso é impossível de acontecer, Porque tem
uma força trabalhando para que essas coisas se realizem mesmo, né? Eu acredito que aquelas pedras guias da Geórgia que a gente falou aqui, que elas foram destruídas em um horário específico, né? 3h33, se eu não me engano, nós tivemos um vídeo que tá aí no ar, e eu acredito que aquilo ali não foi ninguém que foi lá derrubar, foi eles mesmos que romperam o selo. Olha, aqui tá o aviso, chegou a hora de executar. Entendeu? É como alguém quando vai fazer uma obra que ele isola ali, né? Aí bota em obra. E aí quando chegam os carros, chega a equipe ali, eles partem a fita e entram, né? Então eu acredito que é a mesma coisa que está acontecendo aí. Chegou a hora de executar essas coisas. E a quantidade de games, a quantidade de séries, tocando nesse assunto e as histórias cada vez mais bem amarradas, não é à toa no meu ponto de vista. Enfim, o que é que você acha dessa informação? Deixa aí nos comentários, eu faço questão de ler, tá certo, meus queridos irmãos? E nós voltamos amanhã com mais um vídeo revelador para você. Fiquem todos com Deus, um abraço e seguimos juntos. Fui!